algumas prioridades que você tem que começar também a pensar na hora que você estiver planejando seu roteiro. Vamos lá. Primeiro, classificar os lugares com base no que você quer conhecer, né? A sua lista de prioridades. Aquilo a gente já falou um pouquinho. Paris eu não abro mão para essa viagem. E Paris tem que estar. Já coloca ela lá. Paris tem que estar. Pronto. Circula, pinta. Paris tem que estar porque você faz questão. Agora, é um jogo com você mesmo. É aí que a gente começa a ter dificuldade. Porque você começa... Pô, legal, mas eu quero Paris, mas também quero Roma. Aí você já começa... Você vai ter que lidar com você mesmo nesse momento. Né? Definir o que realmente você não abre mão e aqueles que podem ficar para uma segunda época. Lembra de tudo que a gente falou. Né? Paris e Roma, duas cidades grandes, são bem diferentes, é óbvio. Mas de repente, se eu for para uma cidade grande agora, uma menor, e depois para a praia, e deixar Roma para depois, para uma outra menor e uma outra praia, talvez eu tenha 2 roteiros prontos aí que eu vou conseguir aproveitar bem. Então, coisas assim. Outra coisa, algum compromisso que você tenha. Às vezes você tem um compromisso, eu tenho um casamento, tenho um aniversário de alguém, tenho um amigo, um parente que mora em tal cidade e eu não quero deixar de visitar essa pessoa. Circula lá, pinta aquele lugar, tem que entrar no seu roteiro e naquele dia, se for um dia específico, né? Vamos dizer que você tem um casamento, por exemplo, de um amigo, de alguém. Aquele dia você tem que deixar bem marcado que no dia 17 de março você tem um casamento para ir na cidade X. Então no dia 17 de março você tem que estar naquela cidade. Você ainda vai pensar o resto do roteiro e vai montar todo o quebra-cabeça no entorno dessa data, para garantir que você pode começar a viagem no dia 17 de março, no dia do casamento, por exemplo, e chegar lá e a primeira coisa é já ser o casamento. Você pode deixar para o último dia, você pode encaixar aquilo no meio, não importa, a gente não está falando disso ainda. O que a gente está falando é que esse dia está reservado e nesse dia você vai ter que estar nessa cidade, e ponto final. Né? É só para você atentar nesse ponto. Outra coisa que as pessoas também não pensam muito, shows, eventos. Uma coisa que eu sempre faço quando eu viajo é ver se tem alguma banda, alguma coisa, algum show que me interesse lá na cidade para onde eu estou indo, para o país que eu estou indo. Porque às vezes tem uma banda que você gosta, uma coisa que você gosta, um estilo de música, um evento qualquer que você olha e fala, eu gostaria de ir. De repente você pode tentar botar no seu roteiro, na hora que você estiver montando o quebra-cabeça lá, garantir que no dia 20 de julho você esteja em Amsterdã, porque em Amsterdã vai ter um show muito legal que você gostaria de ir. E você vai montar o seu roteiro com base nisso. Se você começar a pensar, você vai ver que a gente vai começar a deixar um monte de coisa de fora. Várias coisas vão ficar de fora. Algumas você está dizendo que vai ficar de dentro e com isso algumas vão ter que ficar de fora. Não tem jeito, é uma troca, né, que você está fazendo. Mas a gente ainda não está descartando nada, tá bom? A gente está só conversando aqui sobre o seu roteiro e você está pensando sobre ele. Você está levando tudo isso em consideração e pensando sobre o seu roteiro. Cidades que você quer visitar, aquelas que você não pode abrir mão, compromissos que eventualmente você tenha, uma data específica que você quer estar em algum lugar. E agora o que fica é quantos dias ficar em cada uma dessas cidades. Outra coisa importante para você fazer na sua listinha, você tem a sua listinha, você já separou os blocos, já definiu determinadas cidades que você vai ter que ir de qualquer jeito naquela data, tá tudo separadinho. Agora o que você vai escrever do lado de cada uma é um negócio, isso aqui não é ciência não, tá? É um pedaço de papel que você faz isso. Né? Do lado de cada uma delas, você vai botar quantos dias você precisa ficar naquela cidade para conhecê-la bem, para ter uma visita legal. E aí entra uma das principais dúvidas que as pessoas têm na hora de montar um roteiro. Quanto tempo eu fico em cada cidade? Quanto tempo? E o que a maioria quer é o seguinte, eu não quero ficar pouco, mas também não quero ficar muito. Se eu ficar pouco, eu vou abrir mão de determinadas coisas, mas se eu ficar muito, talvez eu já tenha visto de tudo e já vi e já de repente podia estar curtindo uma outra cidade. E aí eu vou dar alguns exemplos, algumas regras que eu uso assim, no geral, que funcionam muito bem para mim, funcionam muito bem para os meus alunos, funcionam muito bem para os meus clientes, para todo mundo que me acompanha, funciona muito bem. As regras são as seguintes. Cidades grandes separa pelo menos 4 dias. O que é cidade grande? Paris, Roma, Londres, Madrid. Separa pelo menos 4 dias. As principais capitais, pelo menos 4 dias.
Paris e Roma, então, até mais, tá? Porque tem muita coisa para ver, né? Eu diria que Paris e Roma, 5 a 7 dias seria o ideal. Mas, de resto, 4 dias pelo menos. Cidades médias. O que é cidade média? Aí, sim, a gente entra numa Lisboa. Apesar de ser uma capital, Lisboa é considerada uma cidade média. Pelo menos 2 dias. Pelo menos. Porto é uma cidade média. Sevilha é uma cidade média. Cidade média, na verdade, é as outras. Quase que as outras. Tirando vilas ou cidades pequenas, é quase que as outras. Todas as outras, quase. Quando eu digo 2 dias, são 2 dias completos, tá? É você acordar naquela cidade, passar o dia inteiro, dormir, acordar naquela cidade, passar o dia inteiro e dormir. Só sair depois. Pelo menos esses 2 dias completos para cidades médias. Bom, e aí tem Lyon, Berlim, Munique, muitas outras. Tem muitas outras, quase tudo. Tá? E depois a gente entra nas cidades pequenas, que aí pode ser de poucas horas até um dia. O que é cidade pequena? Cidade que normalmente você visita num dia, o centrinho dela ali, ela tem basicamente um centrinho turístico, e você em um dia ali, ou poucas horas, às vezes de passagem, você para lá, visita um pouco e já vai embora no final do dia. Agora, região. Quando a gente fala Toscana, Costa Amalfitana, Algarve, a região lá da Rota Romântica, na Alemanha, coisas assim, regiões, né? Que normalmente são regiões turísticas, que tem várias cidadezinhas, pelo menos 4 dias. Pelo menos, tá? Lembre-se que são 4 dias completos e são pelo menos 4 dias. Tem outros casos também de day trip, que é você estar numa cidade e simplesmente fazer um bate-volta em cidades próximas, né? Que vale a pena cogitar, mas você perde um dia na cidade que você está. Não adianta você estar, sei lá, em Roma, botar 4 dias em Roma e um desses 4 dias você ir até, sei lá, Nápoles. Não adianta você perder um dia em Roma. Você tinha que ter pelo menos 4 dias só em Roma. Esse day trip tem que contar um dia extra. Tem os pit stops, que é isso, que você pode pegar um trem, vamos dizer, de, sei lá, Milão para Veneza. Você pode parar ali em Pádua no meio do caminho, por exemplo. Tem vários lugares, mas pode parar em Pádua. Você pode pegar um trem de manhã, chega em Pádua, na estação de trem, deixa a sua bagagem, vai passear, almoça, visita, tal, volta para o trem, retira a sua bagagem, né, daqueles armários e tudo, segue viagem e vai chegar à noite em Veneza para dormir e ficar mais alguns dias lá. Você pode colocar isso na sua viagem, só que isso é mais um dia de viagem que você precisa. Porque esse é um dia que você vai ficar... E essa é uma boa forma de você otimizar o tempo, se tiver uma cidade pequena no meio. Não tente fazer isso, como por exemplo, eu estou indo de Roma para, sei lá, para Veneza e vou fazer um pit stop em Florença. Você vai se arrepender, porque Florença precisa de mais tempo. Pelo menos uns 2, 3 dias em Florença. Fazer o pit stop em Florença chega a ser um pecado. Tô brincando, mas vai doer no coração, porque merece mais tempo. Então, se for uma cidade pequena, legal, que aí você vai ver a cidade todinha e vai falar, pô, visitei, conheci. Passar algumas horas em Florença, você não viu nada, tá? Então, eu recomendo, a minha recomendação é essa. Agora, uma regra final. Para essas regras de dia aqui tem uma regra final. Sempre que der, coloque mais um dia. Ou seja, cidade grande, pelo menos 4 dias. Mas se você tiver um dia sobrando, é melhor colocar um 5º dia. Cidades médias, pelo menos 2 dias completos. Mas se você puder, coloca pelo menos mais um dia aí. Sempre que você puder aumentar um pouquinho mais, é mais jogo, tá? 1 ou 2 dias a mais é mais jogo, porque você vai ter a oportunidade de ver mais, de aproveitar mais, de experimentar mais, tá? Porque a gente não viaja só para entra no museu, sai do museu, entra num restaurante, sai do restaurante, entra ali, sai dali. Não! Você vai querer parar no café da esquina, na praça, só ver o movimento acontecer, ver o que as pessoas fazem no dia a dia, olhar para a cidade. E você precisa de tempo para isso. Se você estiver no corre-corre, além do mais, você vai se cansar, passa a ser um estresse. E não você está de férias, afinal de contas, né? Não é um momento de relaxar. Então você tem que juntar essa atividade
é, frequente aí de entrar em atrações, ver, ter horário para as coisas e tal, com o momento de relaxar, de aproveitar e simplesmente olhar em volta, olhar a cidade e isso tudo. Bom,